comecei a fazer sapateado com 12 anos. A minha professora disse que eu tinha muito talento e que eu deveria experimentar outras áreas. Meu primeiro contato com a dança foi através da minha mãe, porque ela estudava dança. Ali foi o meu primeiro contato e eu já me apaixonei, assim. Minha mãe, quando eu tinha uns 7 anos de idade, ela perguntou se eu queria fazer balé. Aí eu não sabia muito bem, aí ela me explicou, ela falou assim, Bia, você não quer fazer balé? Porque quando eu era criança, meu sonho era fazer balé, mas eu não tinha dinheiro para isso. Mas eu queria que você tentasse. E comecei a fazer balé, comecei com balé clássico. E comecei a gostar muito mesmo, assim. Eu fui participar de um concurso de dança na minha cidade, Ribeirão Preto. E num desses workshops de jazz, o professor, chamado Henrique Carvalho, ele chamou minha mãe e falou, olha, você tem que botar seu filho no balé. E aí não teve jeito, aí a minha mãe falou, eu vou ter que botar esse menino pra fazer balé, né? E aí eu comecei balé com 14 para 15 anos e me apaixonei, assim. Meu pai, ele não deixou eu fazer aula. Naquele tempo, anos 80, ainda era visto muito com os olhares ruins, assim, de homem dançar. Já que eu não podia dançar, então eles me colocaram na ginástica olímpica. Então fui atleta por 10 anos. Eu acho que ao longo do tempo, desde os meus 10 anos, quando eu consegui começar sapateado, e como essas coisas foram evoluindo na minha vida, a importância que eu dava para isso na minha vida, eu acho que eles começaram a ficar preocupados, de certa forma, assim, isso começou a deixar de ser um hobby, né? Minha mãe, acho que ela foi a grande impulsionadora, mesmo sem saber, assim, ela que me apresentou também o curso de dança, assim. E aí foi quando fez, tipo, então tá, vou pra dança mesmo, já que é isso que eu tô fazendo. Meus avós japoneses, pais do meu pai é falecido, e eles cobravam muito da minha mãe, assim. E pra ela aguentar a barra de falar pros meus avós que eu tinha escolhido ser, ser bailarino foi difícil. E eu tive que aguentar essa junto, porque era o que eu queria e, de alguma forma, aquilo tinha que dar certo. Então, eu lutei muito pra isso acontecer. A dança, principalmente o balé, é uma coisa que a gente tem lutado para quebrar um pouco, mas o balé tem muitos, eu diria, preconceitos, assim, sobre várias coisas, né? A bailarina perfeita é a bailarina magra, com a medida óssea fina, branca, loira, do olho claro. Homem que dança é horrível. Pra mim eu via como se fosse a pior coisa que um homem podia fazer. Isso sempre foi muito difícil para as pessoas que não tinham esse padrão, assim, né? Óbvio que eu acho que com o tempo isso tem mudado muito, mas era uma coisa que não era nem, acho que, imaginável você ver, assim, uma japonesa fazendo um primeiro papel, ou uma negra fazendo um primeiro papel. Quando eu me dei conta, né, e quando a gente ia pegar, porque a gente fazia muito isso, pegar coreografia em vídeo, e você sempre pegava de grandes companhias, American Ballet, Bolshoi, e quando você vai olhar, só tem gente, você não via nenhuma negra, você não via nenhuma oriental. Então, quando você vai se dando conta disso, que talvez você tenha essa vontade de seguir uma técnica clássica, mas quando você se olha, você fala, acho que não dá, não tem padrão. Tem que ter um padrão, né? Tem um mínimo para entrar, que é a estrutura física. A minha mãe me apoiou, sempre me apoiou muito, mas ela se preocupava com o que seria, o que poderia acontecer e o que eu poderia escutar por ter escolhido isso como profissão.
E teve muita gente da minha família que foi contra, assim. Mas eu acho que em qualquer profissão, assim, eu acho que o ideal em qualquer profissão é que você tenha barreiras para quebrar, sabe? E eu, tendo esse tipo de dificuldade, eu acho que me motivou mais ainda a querer ser bailarino, sabe? E aí, minha estratégia foi dançar e isolado, sem ninguém ver, e eu me travestia como mulher. Então, porque para mim, na minha cabeça de criança, mulher não podia dançar. Então eu preciso me transformar em mulher para poder dançar. Aí foi meu primeiro contato, assim, foi bem conflituoso. Por exemplo, a técnica do balé, que é algo muito exigida, é trabalho. Técnica você não nasce com ela, você trabalha, você estuda ela. E o talento, por trabalhar, por ser uma profissão física, de certa forma, que é físico, eu digo motora, obviamente você tem pessoas que têm uma predisposição, extensões musculares maiores, então mais flexibilidade, às vezes o eixo dela é melhor, isso é uma coisa que ela nasce assim. Mas se ela não tiver isso junto com o trabalho técnico, isso não acontece. Acho que em toda prática corporal é uma conexão com o seu próprio corpo, assim, porque é o único momento que você fica muito pensando no seu pé, joelho, em como que você está hoje, se está ansioso ou não, para onde que você está hoje. A técnica, para mim, ela sempre foi muito importante, até porque ela também foi uma fuga pelo fato que eu tive de ter nascido baixo, né? E é uma coisa que eu sofri muito por escolher ser bailarino e ser baixinho. Então eu tinha que compensar de outra forma. E a forma que eu achei era trabalhar minha técnica para que ficasse incontestável, assim, que a pessoa falasse, ele é baixo, mas ele é muito bom tecnicamente, assim. Infância, na escola, assim, eu não gostava muito de ser reconhecido como japonês. Assim, eu não me reconhecia. Não, pra mim eu era brasileiro e fim. Aí parece que, então, sempre teve um conflito em mim, assim, quer queira, quer não. E aí, depois quando eu comecei a dançar, a partir dessas práticas, eu comecei a gostar e me assumir. Eu tenho esse corpo, tenho pernas curtas, sou pequeno e é esse corpo que eu proponho para dançar, para criar, para usar. Quando você entra na Unicamp, você faz um inventário. Eles querem que você entenda a tua origem. E ali foi muito importante, assim, pra mim. Tipo, entrevistar seus avós, para ver de onde você veio, minimamente para saber. Eles queriam que você olhasse um pouquinho para trás, né? Para ver, talvez, de onde vem essa dança que você está escolhendo hoje, sabe? Porque às vezes você já estava escolhendo, né? Então, foi importante. Eu acho que estando em Taiwan por um ano e também indo pro Japão, eu acho que uma das coisas mais, assim, foi eu me identifiquei com o corpo das pessoas, assim. Parecia que eu não me senti na parte corporal tão estrangeiro, não sei. E quando eu estou lá também eu percebo o quanto eu sou brasileiro também, e como também eu não
pertenço àquilo lá, então é um conflito também, né? De se reconhecer, mas ao mesmo tempo perceber as diferenças, né? Eu acho que minha presença por si só, ela dá uma desconstruída nesse imaginário que os estrangeiros têm em relação aos brasileiros, né? Pra mim, tudo tá acontecendo, tudo é um acontecimento, não tem esse lugar, errei. Não, é um lugar de tudo tá vivo, tá acontecendo, é assim que tá saindo. Eu trabalho com improvisação, né? Mas com esse lugar um pouco mais aberto no palco. E eu acho que técnicas de atenção, como treinamentos orientais, mesmo culinária, me ajudam a estar em cada momento, assim. E aí, quando você tá em cada momento, não tem certo e errado, você tá no momento. Os meus companheiros me consideram um bailarino com uma técnica de dança muito alta. E isso vem também da minha vontade que eu tenho de trabalhar isso, assim. Eu preciso ser melhor nisso, eu preciso. E isso vai me ajudar no meu trabalho. E eu quero fazer isso. Agora que eu tô mais tranquila, achando que de fato a dança é a minha vida, então acredito então que sim, que a dança... Eu vou continuar dançando, porque eu acho que eu não conseguia falar isso. Nossa, quando estiver velhinha eu vou dançar. Agora eu acho que eu consigo. O que eu acho muito interessante de ver bailarinos mais velhos é que, de fato, o corpo ele tem memória e tem... como falar? O corpo ele vai criando camadas. Eu acho que no meu caso, assim, fazer arte pra mim não é uma escolha, assim. Parece que eu só tenho isso pra fazer mesmo, assim. Então foi mais, assim, não tem outra escolha mesmo. Então vou me aprofundar aí, ser bailarino. Eu quero chegar nesse momento, né, de só ser e estar no palco.